A cerâmica é uma paixão nacional. Mas você conhece todas as suas qualidades? Ela possui características únicas como apelo estético e fácil limpeza, o que deixa os ambientes ideais para aproveitar os momentos com a família e os melhores amigos. Além disso, a cerâmica é uma escolha segura. Não é inflamável, é resistente a detergentes e a ataques químicos, é reciclável, higiênica e não retém odores ou manchas. É um produto moderno e atual. Possui design, cores e texturas que agregam elegância e refinamento ao dia a dia. É altamente versátil e pode simular pedras, madeiras ou cimento queimado, mas com qualidades muito superiores. É antiderrapante e ideal tanto para ambientes comerciais como escritórios, restaurantes e lojas, bem como para a sua casa. Um revestimento que pode ser aplicado tanto em paredes quanto em pisos, em ambientes internos ou externos. Multifuncional, possui diversos tamanhos, é altamente sustentável e ainda respeita a nossa saúde. E você sabia que o Brasil ocupa a terceira posição em produção de cerâmica e a segunda em consumo no mundo? Além de exportar para mais de 120 países? Por que cerâmica? Por ser a melhor escolha. Iniciativa Anfacer Mais Sustentável. Um compromisso do setor com a inovação, a tecnologia e as melhores práticas socioambientais. A cerâmica brasileira já é reconhecida pela criatividade, inovação e beleza. E agora também será reconhecida por levar a sustentabilidade para o coração do negócio. Por isso, trabalhamos para gerar valor econômico, social e ambiental. E nos últimos anos temos investido nossos esforços em frentes importantes. Medimos a pegada ambiental do setor, analisando nosso impacto em vários aspectos. Realizamos o inventário das emissões de carbono. Assim podemos melhorar a nossa gestão e ajudar o Brasil a atender o Protocolo de Paris. E o setor já está fazendo a sua parte. De acordo com referências públicas mundiais, o Brasil consome apenas 1/3 de água em comparação a indústrias de outros países. Na última década, mudamos a nossa matriz energética para o gás natural. Assim, evitamos uma emissão significativa de carbono equivalente na atmosfera. É como impedir que 1000 carros deem 836 voltas ao redor do planeta. Saber a sua pegada ambiental ajuda a indústria a conhecer seus impactos e tomar medidas para melhorar o produto. Comunicar de maneira transparente seus atributos técnicos e ambientais e a trabalhar para o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O revestimento cerâmico tem várias qualidades. Contribuem para construções verdes e para uma nova agenda urbana de cidades sustentáveis. O
o Brasil ocupa a 3ª posição global em produção e consumo de revestimentos cerâmicos. Por isso, a iniciativa Anfacer Mais Sustentável é tão importante para todo mundo. Mas o sucesso depende de todos e de cada um para juntos vencermos os desafios e fazer com que o revestimento cerâmico brasileiro gere impacto positivo para o planeta e para as pessoas. Boa tarde a todos. Em nome da Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos e Louças Sanitárias Congêneres Anfacer, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Anderson, atuo na Anfacer nas áreas de qualidade e inovação. Esse evento faz parte da programação da Maratona Conteúdo Mais Sustentável. E o nosso tema de hoje será sobre o workshop do Sistema de Revestimento Cerâmico. O objetivo desse painel é conhecermos de forma ampla o estudo sobre a patologia do descolamento cerâmico, debate e análise dos resultados alcançados. Os nossos convidados hoje, que irá mediar o nosso painel, é a Amanda Neme, consultora do CCB e também coordenadora desse estudo, a Ana Paula, que é a superintendente do CCB, Maurício Rezende, pesquisador e responsável por uma parte do estudo, representando o CCB, Flávio Maranhão, pesquisador da Poli-USP, e Fábio Melquides, diretor da CRC e pesquisador da UFSCar de São Carlos. Passo a palavra agora para a Amanda, que irá dar sequência ao debate. Boa tarde a todos. Primeiro, obrigada pela oportunidade. É uma honra mediar esse evento e estar aqui presente mais uma vez na Expo Revestir, trazendo o conteúdo do nosso workshop, que nós estamos já na 7ª edição. Por favor, vocês poderiam colocar a apresentação. Inicialmente, eu vou mostrar alguns detalhes nossos sobre a iniciativa. Vocês acabaram de ver o vídeo. O Anderson mencionou, esse é um evento dentro da Maratona Anfacer Mais Sustentável. Pode passar. Pode ir direto para iniciativa, na sequência, mais um. A iniciativa ela tem como grande missão engajar a indústria de revestimentos cerâmicos para crescer de forma sustentável, incorporando os objetivos do desenvolvimento sustentável na estratégia de negócio, olhando para a Agenda 2030, criando valor socioambiental além do econômico. Ela foi desenvolvida baseada em premissas e contrapartidas, e também tem uma série de compromissos para sua adesão. Pode passar mais uma, por favor? A primeira fase dela, a gente menciona que foi uma fase de diagnóstico, e até o momento a gente já fez grandes e relevantes entregas, como avaliação de ciclo de vida, diretrizes por uma comunicação mais verde e transparente, que é a tabela ambiental, o guia da sustentabilidade, além de fazer mapeamento da legislação ambiental e inventário nacional de gases de efeito estufa. O caminho a seguir agora vai promover um alinhamento setorial com métricas, planos de ação de mitigação e uma inovação para a sustentabilidade. Pode passar. E, por último, para não me prolongar, as análises de diagnósticos que vieram até o momento, elas permitiram um debate colaborativo e a criação aí de pilares, e nesses pilares nós temos desdobramentos em 4 diretrizes, e agora a gente está numa fase, num trabalho conjunto de cada diretriz dessa, desmembrar e desdobrar em objetivos específicos e compromissos. Pode passar. E dentro dos compromissos, um deles é gerar conteúdo. E esse evento é para isso também, para gerar conteúdo, é para capacitar, para promover temas dentro dos desafios da sustentabilidade. Mais uma. Então, como o Anderson já mencionou, hoje nós vamos estar no nosso workshop de Sistema de Revestimentos Cerâmicos. Pode passar mais uma. E a gente vai tratar aqui dentro desse workshop sobre a patologia de descolamento de revestimento cerâmico, e como a maioria aqui sabe, ela significa que
as tensões foram maiores do que as forças de aderência entre as camadas, provocando a ruptura, e é esse fenômeno que a gente está estudando dentro desse conjunto de pesquisadores aqui presentes. Pode passar? E na patologia, quando a gente fala, um dos debates dentro do setor é a questão da expansão por umidade. Ela é uma tensão que gera o descolamento, de que maneira a gente precisava ir a fundo estudar essa característica. Em destaque aqui a gente coloca a menção da norma internacional de revestimentos cerâmicos, onde ela considera essa propriedade negligenciável e incorretas práticas de fixação. Pode passar mais uma, por favor. Então, qual era o objetivo macro do estudo? Responder dúvidas, avaliar as variáveis e desenvolver diretrizes para minimizar a patologia. O nosso foco é minimizar e tornar perene o nosso sistema de revestimento cerâmico. Por favor. Como a gente já falou nos outros workshops e já apresentamos em diversos debates, o estudo foi dividido em 3 grandes fases. A primeira, parte 1, foi relativa à placa cerâmica, desenvolvida no CRC, com o Fábio Melquides, que está aqui hoje. A parte 2 foi referente à interface placa cerâmica e argamassa, desenvolvida pelo CCB, o Maurício Rezende e a Ana Paula. E a parte 3 já é uma análise das combinações do sistema construtivo de revestimento, desenvolvido na USP pelo Flávio Maranhão. Pode passar? Agora, antes de começar, a gente queria mostrar um vídeo institucional que foi feito sobre a pesquisa pelas associações Anfacer e Aspacer, com entrevista dos pesquisadores. Puder abrir o vídeo para nós? Pense em um produto enraizado na cultura nacional, que utiliza tecnologia mundial de ponta em sua fabricação e atende tanto ambientes internos quanto externos. Imagine que ele é reciclável, durável, resistente a produtos químicos, não inflamável e higiênico. Agora acrescente cores, texturas, versatilidade e design reconhecido em todo o planeta. Uma última dica: você provavelmente convive com ele todos os dias. Os revestimentos cerâmicos. O Brasil é o 3º maior produtor e o 2º maior consumidor mundial de revestimentos cerâmicos. A indústria nacional exporta para mais de 110 países e mantém um parque fabril moderno e atualizado em total conformidade com as normas técnicas internacionais. E foi com esse comprometimento empresarial que a Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, Anfacer, e a Associação Paulista das Cerâmicas para Revestimentos, Aspacer, promoveram um amplo estudo científico, realizado por instituições de pesquisa e universidades. O objetivo é apontar as causas para problemas de descolamentos de placas cerâmicas em edifícios e obras no Brasil. As reclamações sobre descolamentos começaram em 2012 e partiram tanto de moradores quanto de construtoras. Os resultados do estudo evidenciaram a importância do assentamento correto do produto cerâmico como fator determinante para evitar o descolamento. De todas as variáveis que nós estudamos, o mau assentamento, caracterizado por falhas na interface entre argamassa colante e placa cerâmica, é aquela que produz tensões que, consequentemente, vão causar desplacamentos em maior magnitude. A primeira parte do estudo foi realizada pelo Centro de Revestimentos Cerâmicos, ligado à Universidade Federal de São Carlos, e procurou mapear a produção nacional de cerâmica, que foi comparada com alguns produtos internacionais. O trabalho foi realizado com 28 produtos de fabricação nacional, envolvendo todas as tipologias de revestimentos cerâmicos, desde pastilhas, porcelanatos, monoporosas, fabricados também por processos distintos, incluindo via úmida, via seca, em todas as regiões do país. A segunda parte da pesquisa, realizada pelo Centro Cerâmico do Brasil, avaliou a influência das propriedades da argamassa colante no desempenho do revestimento cerâmico. Foram dosados, assentados revestimentos em protótipos, pequenos protótipos, e verificado a resistência de aderência à tração antes e após os ciclos de envelhecimento acelerado. A terceira parte, ainda em andamento, está sendo realizada pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
O objetivo é avaliar o problema de forma mais ampla, mapeando todas as variáveis possíveis envolvidas. A pesquisa conta, além de uma parte de prototipagem robusta, com protótipos de grande escala, também com uma parte de modelagem computacional. Quando os problemas de descolamento começaram a aparecer, alguns profissionais responsabilizaram a chamada expansão por umidade, conhecida tecnicamente pela sigla EPU, como principal causadora dos problemas. Os resultados das pesquisas não comprovaram vínculo direto entre os níveis de EPU observados nos revestimentos cerâmicos e os descolamentos. A parte 1 de placas cerâmicas apresentou resultados condizentes com monitoramento nacional via certificação Inmetro e PSQ, onde a placa cerâmica, independente de sua rota e ou localização de fabricação, apresentou EPU dentro das recomendações de norma ISO. Outra hipótese não embasada cientificamente é que a expansão por umidade estaria relacionada à tecnologia de fabricação de placas cerâmicas, por via seca ou úmida. Alguns profissionais afirmam, mesmo sem nenhum estudo comprovatório, que a cerâmica fabricada por via seca seria responsável pelos descolamentos. Esse processo é utilizado em cerca de 70% da produção nacional há mais de 2 décadas e, de acordo com especialistas, não define qualidade. Os produtos cerâmicos fabricados nas distintas regiões do país e por diferentes processos de fabricação, em sua grande maioria, atendem a exigência técnica estabelecida pelas normativas internacionais. Enquanto a fase 3 do estudo prossegue na Escola Politécnica da USP, vale a pena prestar atenção na recomendação do especialista em relação aos cuidados necessários durante o assentamento das placas cerâmicas. Aqueles canteiros, aquelas situações em que os engenheiros, que a engenharia toma cuidado com o assentamento, caracterizado por uma extensão da aderência grande, maior do que 90%, a gente não encontra casos de insucesso. Mas, quando a gente tem áreas de contato inferior a 50%, aí sim. Você tem uma aceleração muito grande dos processos de degradação das ligações e a presença muito grande de insucessos em todo o país. Reparem nessas imagens gravadas pela engenheira Priscila Camargos em um empreendimento residencial popular. Quando nomeada, a engenheira atua como perita junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Preste atenção no comentário feito pela Priscila no final do vídeo que ela gravou. É possível confirmar que houve, na verdade, uma falha no procedimento executivo. Primeiro, em relação à aderência entre o contrapiso e a argamassa de assentamento. Depois, entre a argamassa de assentamento com o revestimento cerâmico. E olha que interessante, alguns lugares teve aderência, outros lugares não. Então, falha no procedimento de execução. Mesmo com tantas evidências sobre os problemas de assentamento, têm sido divulgados no mercado ensaios sem embasamento nas normas técnicas, achismos e opiniões que procuram validar hipóteses sem respaldo científico. Os fabricantes de revestimentos cerâmicos têm todo o interesse em que os problemas de assentamento das placas sejam minimizados. Os especialistas enfatizam as seguintes recomendações com base nas conclusões do estudo: seguir todas as determinações das normas técnicas de assentamento, realizar a dupla colagem, obrigatória para grandes peças, respeitar o tempo em aberto da argamassa colante, ou seja, não permitir que ela seque antes do assentamento. Controlar o processo de execução, com ênfase para a etapa de arraste e esmagamento dos cordões da argamassa. Assim, vamos reduzir os problemas e explorar todas as virtudes de um revestimento de alta qualidade e desempenho, respeitado e admirado em todo o mundo. Voltando, queria agora começar o nosso debate, e esse ano a gente quer fazer um modelo diferente do workshop. Nos anos anteriores, nas edições anteriores, a gente apresentou muito conteúdo técnico, e dessa vez a gente quer fazer uma análise diferenciada, baseada nas perguntas de entrada para cada parte da pesquisa. Então, por favor, se puder voltar à apresentação.
A primeira parte, que é onde a gente fez a análise da placa cerâmica, que foi realizada pelo Fábio no CRC, teve como entrada 3 grandes objetivos. A primeira delas, pode passar, era mapear as características da placa cerâmica. Então, Fábio, obrigada pela presença, e eu vou te começar a questionar em relação aos nossos objetivos de entrada. De acordo com o mapeamento, a produção nacional atende às normas NBR-ISO? Quais foram as principais conclusões do estudo? Boa tarde a todos. Boa tarde, Amanda. Né? Se puder voltar à apresentação, a gente vai utilizar alguns slides que estão na apresentação aí para trazer as respostas. O vídeo que foi apresentado anteriormente, ele já coloca uma série de questões bem importantes aí que foram abordadas no trabalho. E respondendo diretamente sua pergunta, Amanda, sem dúvida, a gente fez uma amostragem muito grande, pode passar o próximo slide, né? Em que a gente avaliou mais de 30 referências de produtos de todas as regiões do Brasil inteiro e algumas referências de fora do Brasil também, produtos europeus e asiáticos que foram incluídos no trabalho, e fez uma caracterização bastante exaustiva e detalhada desses produtos, envolvendo todos os métodos normativos e outras caracterizações também que envolvem características químicas, mineralógicas, de porosidade desses produtos. E os resultados são inequívocos. As cerâmicas fabricadas no Brasil, elas atendem plenamente às especificações normativas nacionais e internacionais e estão dentro daquilo que a gente tem aí de melhor qualidade no mundo inteiro em termos de desempenho para os revestimentos cerâmicos. Eu não sei se a Amanda quer me perguntar alguma coisa relacionada a isso, né? Mas a gente sempre... Há muita curiosidade com esse tema da IPU que a gente está aqui destacando nesse gráfico, né? E a gente fez uma comparação assim, medindo expansão por umidade, né? Que a gente menciona pela sigla IPU, por várias metodologias diferentes, e a gente observa, né, que existem diferenças nos resultados em função da metodologia utilizada, e que esse método, na verdade, a gente utiliza como referência sempre o método normativo, que é aquele que é válido internacionalmente, com a hidratação das peças em água fervente, mas no estudo a gente fez comparação com várias outras metodologias, né? E a gente sempre gosta de destacar que esse método de fervura, com esse limite indicado de 0,6 milímetros por metro, que não é nenhum limite normativo, é uma recomendação, ele é o que é usado no mundo inteiro, e ele é simplesmente uma referência, porque a expansão por umidade é uma característica da placa cerâmica, como de vários materiais, que segue aumentando ao longo de toda a vida útil do produto, e a depender da metodologia que a gente utilizar, a gente pode ter resultados muito diferentes, exatamente porque não existe uma estabilização dessa propriedade, a placa segue expandindo ao longo dos anos, e a gente precisa padronizar um método de medida. E aí, utilizando essa metodologia que é a normativa, a gente verifica que praticamente a totalidade dos produtos envolvidos no estudo, eles atenderam a essa recomendação de 0,6 milímetros por metro, e para as etapas posteriores, a gente vai, inclusive, acho que mencionar isso mais adiante, a gente foi atrás, inclusive, de buscar intencionalmente alguns produtos que estavam fora dessa recomendação normativa de 0,6 milímetros por metro, para aumentar aí o escopo do trabalho e ter os resultados das fases seguintes, utilizando, além dos produtos que estão no mercado e que atendem à norma, algum produto diferente que, porventura, possa ter uma expansão por umidade mais elevada. Legal, Fábio. Eu acho que se der um clique, até aparece um outro gráfico na nossa apresentação. O que ele acabou. Sem dúvida. Eu posso entrar um pouquinho mais em detalhes. A expansão potencial, né? Isso, esse gráfico, na verdade, que a gente faz é como se fosse uma curva de saturação, buscando a expansão por umidade exagerada do produto, através de ciclos repetidos em autoclave. Então, aqui a gente chegou nesse trabalho até 10 horas de hidratação sob pressão em atmosfera controlada em autoclave, e a gente observa que todas as referências avaliadas no trabalho, cada curva que está aí apresentada nesse gráfico, representa uma referência diferente, um produto diferente. Esses produtos todos, eles tendem a ir aumentando progressivamente a expansão por umidade, na medida que a gente vai aumentando o tempo de exposição com uma atmosfera controlada e úmida, que é um ensaio bastante severo. Evidentemente, a gente vai discutir, acho que em outras questões
algumas dessas diferenças entre as tipologias de produto. Existem sim produtos que nessa curva de saturação esses produtos têm uma expansão menor, assim como a gente tem outros produtos que, expostos às mesmas condições, eles tendem a expandir mais. Mas isso é uma referência simplesmente para indicar que todos os produtos vão seguir expandindo ao longo da sua vida útil, e a gente não pode nem falar em uma EPU máxima, porque esse número não existe. Legal. Bom, como a próxima pergunta, eu vou direcionar para a Ana Paula, que é a superintendente do CCB, e o CCB é a entidade técnica gestora do Programa Setorial de Placas. Puder voltar na apresentação. Ana, fala um pouco para nós, assim, o estudo, ele validou o monitoramento de certificação e os dados públicos que são divulgados do programa, do PSQ? Pode passar, por favor. Sim, a gente validou sim. Na verdade, o trabalho que a gente faz dentro do Programa Setorial da Qualidade de Placas Cerâmicas, a gente trabalha tanto com peças, tanto com as empresas fabricantes do programa, participantes do programa, como empresas que estão fora do programa, tá? E a gente emite relatórios trimestrais com todas as avaliações, todas as características técnicas avaliadas, e a EPU é uma delas, tá? E desde 2012, quando começaram as reclamações, se a gente buscar os relatórios, nós vamos verificar que todos os produtos testados em todo esse período atendiam as normas, sim, estavam dentro dos 0,6 milímetros por metro, previsto em norma técnica, tá? Sendo que existem produtos mais próximos do zero, produtos numa faixa intermediária e produtos mais próximos do 0,6, todos atendendo a norma. Então, validou, e os dados obtidos pelo Fábio, se a gente comparar, né, com tudo que a gente já fez dentro do PSQ, mesmo ele testando no laboratório deles, a gente verificou bastante conformidade, né, os dados estão bem equivalentes, tá? Então, foi sim validado. Legal, excelente. Eu quero voltar para o Fábio e questionar, ele já antecipou um pouquinho a questão, mas ainda é muito alvo de discussão no mercado. Qual o comportamento do resultado de EPU versus o método de hidratação? As pessoas confundem bastante a questão do método fervura, autoclave, e no estudo também foi avaliado tipologias, rota via seca, via úmida, produto nacional versus internacional. Pondera para a gente sobre esses desempenhos. Se puderem voltar, deixar a apresentação, assim ele consegue ter o gráfico. Você pode fazer mais uma? Pode seguir. Isso, mais uma também. Legal. Obrigado, Amanda. Na verdade, então a gente volta para essas curvas de saturação que a gente já mencionou na resposta anterior, em que a gente comparou esses produtos diferentes por diferentes metodologias, né? Bom, sua primeira pergunta, a hidratação em autoclave, ela é sempre mais severa do que a hidratação em água fervente, porque a água está sob pressão, e a gente tem aí uma efetividade maior para produzir as reações de hidratação no material cerâmico. Então, via de regra, sempre que a gente utiliza a autoclave para medir a expansão por umidade de uma placa cerâmica, a gente vai ter valores mais altos, independente do produto que a gente está caracterizando. A questão que eu volto a dizer aí, para não deixar nenhuma dúvida, é que essa expansão por umidade, esse número, ele pode ser qualquer número a depender do método que a gente adota. Não existe um método de laboratório que vai representar exatamente a condição de uso do produto. Então, o que a gente faz, a gente adota a norma que prescreve o método de água fervente e que tem um valor de referência ali que todo mundo utiliza, que é o 0,6 milímetros por metro. Mas se a gente fizer em autoclave por 2 horas, 4 horas, 10 horas, esses resultados vão ser sempre mais elevados, justamente porque a placa cerâmica ela segue expandindo durante toda a sua vida útil, como eu falei na questão anterior. Esses gráficos que estão na tela, eles mostram para a gente bem as diferenças entre as tipologias de produto. À esquerda, embora a legenda aí esteja um pouco pequena para visualização, mas a gente consegue ter uma ideia, a gente tem os produtos de menor porosidade da cadeia dos revestimentos cerâmicos, que são as pastilhas, os porcelanatos técnicos e esmaltados e os diversos produtos que a gente tem com porosidade baixa. Nessa tipologia de produto, justamente por conta da porosidade muito baixa e do predomínio de fases vítreas
na constituição desses produtos, a gente percebe que mesmo em condições extremamente exageradas de hidratação, a gente nunca vai chegar nem perto disso na condição de uso do produto, a gente vai chegar em expansões por umidades reduzidas, baixas. Alguns produtos, um porcelanato técnico, por exemplo, que não tem porosidade nenhuma, mesmo depois de 10 horas de expansão por umidade em autoclave, ele permanece com EPU muito perto de zero. Outros produtos com uma porosidade um pouquinho maior dentro desse grupo, ainda falando do gráfico à esquerda, depois de 10 horas de hidratação, uma hidratação muito severa e real para as condições de uso, vão chegar em 0,2, 0,3 milímetros por metro. E a grande maioria da produção brasileira está representada no gráfico à direita aí da tela, que são os produtos da classe B2B, os produtos aí que normalmente têm absorção de água entre 6% e 10%. Nessa tipologia de produtos, claramente a gente observa que esses produtos, justamente por serem mais porosos, eles tendem a apresentar expansões por umidade maiores para os mesmos tempos de hidratação quando comparados com produtos menos porosos, como são os porcelanatos, por exemplo. Então, aqui nesse caso, a gente vê aqui, ó, em 2 horas na autoclave, todos os produtos, eles estão aí com expansões abaixo de 0,5 milímetros por metro. Só que quando a gente vai aumentando esse tempo de hidratação em autoclave, a gente pode chegar em alguns produtos, em casos extremos, que se aproximam de 1 milímetro por metro, e outros produtos com menor porosidade, com uma formação de fases cristalinas diferente, que chegam em valores mais baixos, aí da faixa de 0,2, 0,15 milímetros por metro. Se puder passar o próximo. Aí a gente tem um resumo, né, dessa fase aí, desse trabalho, em que a gente descreve que os produtos que são classificados dentro do grupo 1, que é o grupo de absorção de água, que são os produtos de porosidade mais baixa, que corresponde aos porcelanatos, às pastilhas porcelânicas, e os produtos estrudados também do grupo 1A, eles têm EPUs aí que ficam muito baixas, em torno aí de 0,1 na média, variando entre 0 e 0,2 milímetros por metro. Nos produtos do grupo 2, que correspondem à maior parte da produção nacional de revestimentos cerâmicos, utilizando o método normativo de análise de expansão por umidade, a gente encontra variações aí que vão entre 0,1 e 0,4 milímetros por metro. Ou seja, estão abaixo da recomendação de 0,6 milímetros por metro, como a gente já mencionou, mas é fato que esse grupo tem uma expansão por umidade mais alta quando comparada com os outros grupos. E aí também interessante verificar isso a gente observou claramente no trabalho. O grupo 3, que é constituído pelas monoporosas, né, que são os produtos destinados exclusivamente para o revestimento de paredes, esses produtos, ainda que eles sejam mais porosos do que os produtos do grupo 2, eles também voltam a ter uma baixa expansão por umidade, igual, ou às vezes até um pouquinho mais alta do que o grupo 1, mas certamente inferior ao grupo 2, pelo fato de que esses produtos, embora eles sejam mais porosos, eles têm na composição deles carbonato de cálcio, que ajuda na obtenção de fases cristalinas, como a anortita, a pseudovolastonita, que são fases aí reconhecidamente que têm menor tendência à hidratação. Então, de uma forma geral, essas foram as conclusões dessa etapa do trabalho, e só para não deixar sem resposta nenhuma questão que a Amanda levantou, na comparação com os produtos importados que foram envolvidos no estudo, né, a gente tinha produto italiano, produto da Ásia, produtos muito diferentes, os resultados foram muito semelhantes aos dos produtos brasileiros, evidentemente sempre quando a gente faz a comparação dentro dos grupos de absorção de água, né? Então não faz sentido eu comparar um porcelanato italiano com uma monoporosa brasileira, que os resultados naturalmente vão ser diferentes, mas quando a gente compara dentro do mesmo grupo, os resultados foram muito semelhantes. Legal, Fábio, obrigada. Ainda na parte aí do estudo da parte 1, o segundo grande objetivo era avaliar as principais contribuições para o controle da propriedade do EPU, para que a indústria soubesse o que mais influencia dentro da característica do resultado de expansão, né? E foi avaliado a questão de absorção da água, ciclo de queima, composição. Fala um pouquinho para nós, Fábio, sobre as conclusões desse segundo objetivo. Sim, Amanda, essa segunda parte do estudo que a gente fez aqui no CRC é uma parte que eu acho bastante interessante. Acho que a gente pode passar o próximo slide, e o próximo também, que diz respeito à fabricação, né? Então, no sentido aí de trazer alguns subsídios que possam orientar os fabricantes de cerâmica com relação às boas práticas na fabricação, ou possibilidades que existem dentro da fabricação, no sentido de produzir
placas cerâmicas mais seguras, especialmente com relação à expansão por umidade, que a gente sabe que é uma das variáveis aí que está bastante em voga quando a gente discute casos de descolamento. Então, a gente também tem aqui resultados em 2 gráficos. O primeiro gráfico está aqui à esquerda no slide. A gente observa o efeito da absorção de água sobre a expansão por umidade para as diferentes massas cerâmicas que foram testadas. Nesse trabalho, todas as empresas que participaram do estudo, além de disponibilizar as placas que eles produzem, eles nos enviaram amostras das massas que eles utilizam para fabricar os produtos. E a gente fez uma série de testes buscando verificar o que podia ser feito, o que a gente poderia relacionar em termos de características das massas com a expansão por umidade. E aí um primeiro resultado interessante que a gente vê nesse gráfico à esquerda, todas essas curvas, se a gente analisa elas da direita para a esquerda, são curvas decrescentes, né? Ou seja, se eu parto de absorções de água mais elevadas, como a gente vê nos casos mais extremos aqui do gráfico, em torno de 10%, e a gente vai aumentando a temperatura de queima para produzir peças de absorção de água mais baixa, independente da massa, a gente tem massas aqui do país inteiro, né, formuladas com argilas, matérias-primas muito diferentes. Em todas as massas a gente observa, que é a primeira conclusão que está ressaltada aqui no texto, que a redução da absorção de água através do aumento da temperatura de queima contribui para a redução da expansão por umidade. Evidentemente que tem massas que, mesmo com a absorção mais alta, tem uma massa aqui no gráfico com uma coloração, não sei, um pouco mais roxinha, que mesmo com a absorção aí na faixa de 8, 8,5%, ela tem uma expansão por umidade muito baixa, na faixa de 0,20, 0,25. Mas mesmo ela, quando a gente queima ela em temperaturas maiores, ela vai abaixando a absorção de água e a expansão por umidade vai sendo reduzida de forma concomitante. O gráfico à direita traz uma outra resposta bem interessante em cima de discussões que a gente tem observado ao longo do tempo aí, né, em pessoas que estão envolvidas nessas questões que têm aparecido de descolamento. Muito se comenta a respeito da aceleração do ciclo de queima que a indústria cerâmica praticou nos últimos anos por conta de produtividade. Então a gente fez testes com diversas massas, e aqui nesse gráfico da direita a gente está representando um único produto, mas esse resultado ele se repete para todas as massas que a gente testou, em que a gente agora está avaliando o efeito do ciclo de queima, se a gente queima mais rápido ou mais lento o produto cerâmico, sobre a expansão por umidade. E o que a gente observa, de novo, né, na verdade, cada curva aqui, a gente tem 3 curvas, são ciclos de queima diferentes, um com duração de 15 minutos, outro com 20 minutos e o terceiro com 25 minutos. E a conclusão, e no eixo X a gente tem a absorção de água, né? Então, ou seja, continua valendo a regra de que abaixar a absorção de água, independente do ciclo de queima, vai contribuir para reduzir a expansão por umidade do produto. Agora, como essas 3 curvas elas são praticamente coincidentes, significa dizer que se eu tiver uma absorção de água fixa, seja ela de 8%, ou de 9%, ou de 7%, não faz diferença a gente fazer a queima em 15 minutos, 20 ou 25 minutos. Então é o que diz aqui a segunda conclusão, que está aqui no texto do slide. Com a absorção de água fixa, a aceleração do ciclo de queima tem efeitos desprezíveis sobre a EPU. Evidentemente, se o ciclo de queima for acelerado e a indústria cerâmica não controlar a absorção de água do seu produto e ela aumentar, a expansão por umidade vai aumentar sim, mas por conta do aumento da absorção de água e não por conta do aumento do ciclo de queima. De novo, né, com a absorção de água controlada, fixa, o ciclo de queima tem efeitos negligenciáveis sobre a expansão por umidade das placas cerâmicas. Um outro resultado bem claro, que eu também já comentei no slide anterior quando eu falei das monoporosas, é que quando a gente trabalha com massas porosas que tenham carbonatos na sua composição, esses carbonatos eles geram fases cristalinas durante a queima que são menos suscetíveis à hidratação. Então isso é o mecanismo pelo qual a gente consegue explicar o porquê de produtos altamente porosos, como são as monoporosas, que podem ter 15%, 16%, 17% de absorção de água, elas conseguem ter essa porosidade elevada sem ter tanta expansão por umidade. Está relacionada com a presença desses carbonatos, fundamentalmente carbonato de cálcio, né, que formam algumas fases cristalinas, como a volastonita, pseudovolastonita, a anortita, e essas fases contribuem para a redução da expansão por umidade das massas. Nos produtos B2B, é possível também ter um pouco de carbonato de cálcio nessas massas.
e é inclusive uma recomendação aí que a gente deixa como conclusão do trabalho. O fabricante que eventualmente deseja produzir um produto com absorção mais baixo do que a média de mercado, ele tem esse recurso de trabalhar com uma massa com alguma concentração de carbonato de cálcio, que certamente vai refletir no resultado da expansão por umidade da massa. Legal, ótimo. Muito obrigada, Fábio, pela explicação. Eu gostaria de, na próxima pergunta, direcionar para a Ana. Ana, você participa desde o começo, junto da coordenação do estudo, e como o Fábio mencionou, na parte 1 a gente encontrou as cerâmicas, como a gente monitora dentro do CCB, bem abaixo da curva aí da recomendada do número 06, e a gente precisava ter escolhas para destinar para a parte 2 e para a parte 3. Eu queria te perguntar como foram realizadas essas escolhas, foi levado em consideração o resultado de EPU de cada referência? Conta para nós como é que foi essa etapa. Foi sim. Passar isso. Ana, seu som. Abri. Desculpa, eu estava aberto e eu acabei fechando. A gente levou, sim, em consideração os resultados de expansão por umidade, fizemos o mesmo trabalho que a gente fez no PSQ. Então, a gente partiu aí de mais de 30 amostras, construímos gráficos, né, para entender quais as faixas de absorção cada grupo de absorção apresentava, e diante desses resultados, por exemplo, tivemos que pegar amostras representativas de cada situação. Então, nós escolhemos desde produtos com baixíssimo EPU, como porcelanato, pastilha de porcelana, produtos com EPU intermediárias, tá? Como, por exemplo, o próprio B2B, né? Tivemos B2A também, e quando a gente trabalha com produtos com alta EPU, a gente não tinha isso dentro do nosso programa PSQ, dentro dos programas que participam do programa, né? Ou seja, as empresas que já são hoje qualificadas. Mas como a gente avaliava mercado, nós fomos nos nossos registros e buscamos produtos que estavam com EPU elevadíssima. Então, a gente conseguiu comprar no mercado um produto com uma EPU acima de 1 milímetro por metro também para testar. Então, partimos de 30 produtos, fizemos essa escala, essa divisão em EPU de baixo, médio, mais próximo do 0,6 e bem elevado, e aí, então, em cima desses 30, nós selecionamos 9 referências para a segunda parte, tá? Diante dos resultados obtidos na segunda parte, a gente analisou os dados, e aí a gente selecionou mais 6 referências, que são aquelas mais ambíguas, né, as mais representativas possíveis em termos de expansão, para que fosse testado nos painéis do professor Flávio da USP, né? Então, foi feito, sim, o trabalho de escolha, ele foi difícil, né, não é um trabalho fácil, mas nós tivemos que dedicar um tempo para isso, para conseguir ter representatividade, tá podendo obter resultados que realmente mostrem para a gente a realidade, o que acontece na prática. Então, foi feito sim, tá? Legal, ótimo. Vale frisar aqui do que a Ana mencionou, dessa cerâmica inclusa, uma cerâmica artística, né, não certificada, e que o resultado que ela falou de em torno de 1,2, pelo método normativo, essa é a referência nossa. Nós precisávamos de algo fora do método normativo, da recomendação 06, para a gente realmente testar uma condição excepcional aí da característica e análise fosse mais ampla sobre essa propriedade da cerâmica. Vamos dar continuidade, então, agora na parte 2. Primeiro, deixa eu perguntar, tem alguma pergunta já no chat para a parte 1? Tem sim, Amanda. Pode fazer, Anderson. A primeira pergunta é do Alan Rodrigues da Silva. Ele diz: é possível que a retração de requeima seja superior à EPU da NBR 13818? Isso representa um defeito? E já partindo para a segunda também, é correto afirmar que quanto maior a absorção de água, maior o EPU? São essas duas. Fábio, você responde para nós? Respondo sim, Amanda. Com relação à primeira pergunta, é plenamente possível. Como eu mostrei naquelas curvas de saturação, a expansão por umidade é um processo que acontece ao longo de toda a vida útil do produto. Esse mesmo produto que foi
extraído do ambiente, vocês fizeram a hidratação, o teste de retração de requeima e determinaram o valor, se ele for novamente exposto a uma condição de hidratação, ele vai seguir hidratando. Então, essa retração ela pode atingir valores altíssimos, né? Eu até apresentei em eventos anteriores, teve um grupo de pesquisa australiano que monitorou a expansão por umidade de produtos cerâmicos ao longo de 30 anos. E eles chegam à conclusão que 30 anos depois o produto segue expandindo. Então, se a gente pensar nisso, faz todo sentido que a gente encontre, em alguns casos, retrações de requeima mais elevadas do que as expansões determinadas pela NBR 13818, porque simplesmente isso pode estar em uma condição de maior umidade, ou é um produto que está instalado, foi fabricado há muitos anos, e esse número pode tranquilamente exceder aquilo que foi determinado pela NBR. Isso não configura um problema, justamente pelo fato que o número que é o método da norma, NBR 13818, e o limite recomendado lá pela norma de 0,6 milímetros por metro, é uma referência para aquele método de medida. Agora, se a peça permaneceu instalada por muitos anos em uma condição de exposição à umidade muito elevada, ele pode exceder tranquilamente, a retração de requeima pode exceder sem problema nenhum, isso não configura um problema. A segunda pergunta, desculpa, me fugiu, Anderson? Quanto maior a absorção de água, maior o IPU? Via de regra, sim. Isso só vai mudar quando a gente entra nos produtos que têm carbonatos na composição da massa. Então, assim, é uma regra, grosseiramente a gente pode dizer isso, mas a gente sempre vai se deparar com alguma exceção. As monoporosas claramente estão dentro dessa exceção porque são produtos que têm absorção alta e EPU baixa. E, eventualmente, a gente pode ter também uma massa de B2B, de produto aí de 7, 8, 9% de absorção de água, que por ter uma composição química diferente, ela, mesmo sendo mais porosa do que outra, ela pode ter EPU mais baixa ou vice-versa. Legal, obrigada, Fábio. Vamos então para a parte 2 do nosso debate. Para isso eu convido o Maurício. Na parte 2 nós tínhamos 2 grandes objetivos, um era avaliar a propriedade da argamassa e segundo, avaliar as influências nessa interface placa e argamassa sobre a aderência do sistema. Pode passar, por favor, o slide. A primeira pergunta que eu queria fazer sobre a propriedade da argamassa é em relação ao mapeamento, Maurício, como é que foi a performance das argamassas que o Centro Cerâmico do Brasil mapeou? Elas foram analisadas perante a NBR e também foram inclusos alguns ensaios internacionais com flexibilidade e cisalhamento. O que o estudo concluiu a respeito disso? Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos. Primeiramente, a gente fez uma seleção das argamassas colantes, né, porque o estudo era... Uma parte estudava a placa cerâmica, outra parte estudava a argamassa colante, e depois a gente estudava o sistema, né? A argamassa colante sendo um grande papel aí de colar, né? De permitir a aderência da placa cerâmica no revestimento. Aí a gente foi em busca dos diversos tipos de argamassa colante existentes no país, né? A gente fez uma seleção de algumas argamassas colantes dos diferentes tipos, uma norma brasileira, 14081, né? Que é a C1, a C2 e a C3. Então, pegamos diferentes tipos de AC1, diferentes tipos de AC2 e de AC3, de 3 diferentes fabricantes do Brasil, de um fabricante internacional, e também fizemos algumas dosagens no laboratório, variando aí o teor de polímero, teor de cimento. Tá? Aí a gente, primeiramente, caracterizou, mediante os ensaios da norma brasileira, 14081, que é o ensaio de resistência de aderência à tração. Verificamos bastante oscilação, variação aí de algumas argamassas com resultado de resistência de aderência bem acima dos critérios da norma, outra bem próximo, e a mesma classificação, classe 1, AC1, AC2, AC3, então argamassas de mesma classificação, tendo aí resistências bem diferentes, né, atingindo o mínimo e depois outras bem acima do mínimo, né. Isso levou aí a gente questionar, será que vai ter alguma interferência na performance e alguma coisa? A gente foi em busca de normas internacionais, a gente encontrou a ISO 13007, que lá é basicamente similar à nossa norma brasileira, a 14081, excluindo o ensaio de flexibilidade, que lá existe o ensaio de flexibilidade, né? E a gente partiu, que chama resistência à deformação transversal, e a gente partiu para caracterizar a mesma argamassa com relação a essa propriedade. E depois a gente foi em busca também do ensaio
de outras normas americanas. Lá o conceito é outro, né? Lá na americana, ao contrário da norma ISO e da norma brasileira, que a gente trata a resistência, aderência, tração, eles tratam basicamente de resistência ao cisalhamento, compensando aí a questão da deformação. Então, a gente fez alguns ensaios de resistência ao cisalhamento também, na parte de caracterização das argamassas colantes. Aí sim, a gente começou a identificar algumas diferenças de comportamento mesmo, até mesmo algumas argamassas colantes com a classificação AC3 ou com altíssimas resistências de aderência à tração apresentavam deformações bem baixas, né? Ou seja, não eram classificadas ali como flexíveis pela norma ISO, né? Então, lá tem um critério de flexibilidade a ser utilizado, então a gente começou a ver, opa, aderência, resistência de aderência não é tão assim fator preponderante, assim, tem outros fatores que preponderam. Então, posso ter uma argamassa super com uma resistência de aderência muito alta, elevadíssima, mas que pode estar aí muito rígida, né? Qualquer coisa, ela não ela deforma, né? Então, aí... Daqui 10 minutos, é só abrir o computador. Aí de diferentes argamassas colantes com diferentes propriedades de flexibilidade, principalmente, e resistência ao cisalhamento. Então, as duas meio que conversam, tá? Flexibilidade e resistência ao cisalhamento andam um pouco aí, conversando um pouco, tá? Aí depois a gente partiu aí para, basicamente, foi isso. A gente pode ver isso aí nos slides, no próximo slide aí que você passar, tem aí os gráficos apresentando esses valores aí de resistência, aderência, tração, tanto nas diversas cores, e depois aí as flexibilidades das argamassas, e aí a gente foi alterando o teor de polímero e foi aumentando o teor de polímero, aumentando aí com isso. Se der mais um clique, entra outro gráfico que você está falando, né, Maurício? Isso. Pode passar mais um pouquinho para apresentar. Isso. Aí a gente percebe aqui que quanto mais a gente aumentava o teor de polímero na argamassa dosada, maior a flexibilidade a gente atingia, mas também tinha um limite, a gente começou a reduzir o teor de cimento. Opa, teor de cimento, se a gente reduzir muito o teor de cimento, começa a prejudicar tanto a aderência quanto a flexibilidade também. Então, aquele conceito, quanto menos cimento, melhor, não. Tem um teor mínimo de cimento que precisa ter a hidratação, precisa ter a resistência ali. Então, a gente tem que compatibilizar o teor mínimo de cimento, né? Então, a gente não pode substituir o cimento por outros materiais que vão dar resistência, aderência, tração, meio que resultar ali passar no ensaio de resistência, aderência, tração, mas depois vai apresentar um mau desempenho aí ao longo da vida útil do revestimento. Tá? Agora, pode ser. Legal, ótimo, Maurício, obrigada. Dentro ainda do tema das variáveis, se puder passar o nosso slide sobre as influências aí das aderências, eu queria te perguntar quais foram as variáveis mais relevantes na perda de aderência. Depois que caracterizou as argamassas, foram para as análises no substrato padrão, né? Qual foi a variável mais relevante e qual foi a influência da tipologia da argamassa? Então, a gente fez a caracterização dessas argamassas, inúmeras argamassas, aí também teve aqueles inúmeros placas cerâmicas, né? Aí a gente fez a composição aí de placa cerâmica com argamassa colante, com as escolhas que foram feitas ali previamente, após o estudo do Fábio. Aí foram feitas essas escolhas de placa cerâmica, aí a gente assentou essas placas cerâmicas com algumas dessas argamassas previamente caracterizadas, né? Logicamente com diferentes propriedades, e com diferentes preenchimentos também, né? Então, a gente fez preenchimento de Tardós 75%, 100%, 50%, simulando falhas de assentamento e também diferentes tipos de rejunte cimentício e um rejunte sem rejunte ali, que a gente vedou com silicone para não ter influência da água no ensaio de choque térmico, né? Então, uma junta bem flexível ali, limpou bastante. Então, depois dos ensaios de ciclo de choque térmico, mais de 50 ciclos de choque térmicos, a gente foi vendo aí, foi feito 10 ciclos, 20 ciclos, depois 50 ciclos, a gente foi observando diferenças de comportamento entre essas argamassas colantes, né? E, basicamente, não é aquela que tem maior resistência de aderência que vai te garantir um melhor desempenho, né? Vai ser a argamassa que vai ter maior flexibilidade ou maior resistência ao cisalhamento, tá? Que a gente vai conseguir essa maior desempenho. E outro que chamou mais atenção da gente, a argamassa apresentou um efeito um pouco mais secundário
o principal efeito, a variável que prejudicou bastante o desempenho foi aí o preenchimento do TARDOS, né? Então, se a gente não tem um gráfico aqui, mas a gente tem o preenchimento do TARDOS exercendo grande influência no desempenho aí ao longo dos ciclos, né? Então, com 10 ciclos, aquelas que já tinham defeito de preenchimento do TARDOS apresentavam já queda bastante grande da resistência de aderência, enquanto aquelas que tinham preenchimento com o TARDOS totalmente preenchido e apresentar essa queda lá com 50 ciclos e tudo. Então, a gente observou esse efeito independente do tipo da argamassa, tá? Vindo aí a parte do preenchimento do TARDOS. E, com isso, a gente nota que a presença de defeitos, né, o preenchimento do TARDOS das placas cerâmicas, as normas de assentamento de revestimento cerâmico já tratam isso, né, já abordam isso. A 13753, a 13754, elas são bem claras em especificar o preenchimento total do TARDOS, né, e pede ali até para fazer uma amostragem durante o assentamento, a cada 5 metros quadrados, você tirar e verificar 100% do TARDOS. Isso está escrito e está lá na norma de assentamento, é bem claro, bem definido, e isso apresentou bastante interferência mesmo no desempenho, tá? E a 13755, com a revisão de 2017, ela amenizou um pouquinho, passou do preenchimento total, deixou aí para 90%, tá? Mas é importante, isso já está até abordado nas normas de revestimento cerâmico, isso vem aí ao encontro, né? Chegando ao encontro aí do resultado do estudo que a gente obteve, tá? Então, com relação às argamassas colantes, à norma, a propriedades da nossa argamassa colante, acredito que a gente tem uma familiaridade muito grande, uma similaridade muito grande com a norma ISO 13007, né, que é a norma a gente já tem um histórico de resistência e aderência à tração pela cura normal, cura em estufa, cura submersa. E a norma ISO também trata desse método, são similares, são iguais, idênticos, aí o nosso, né, bem similar, e só que a nossa não tem um ensaio de flexibilidade, nem um critério de flexibilidade que a norma ISO tem. Então, acredito que o nosso principal resultado aí também, um dos resultados além da influência do preenchimento do TARDOS, é seguir aí, a gente tentar colocar esse ensaio de flexibilidade na nossa norma de argamassa colante, mas não de forma obrigatória, né? Igual a ISO a norma ISO é classificatória e declaratória, né? Ou seja, para o fabricante conseguir também ter um maior diferenciar a C3 dele, né? Aquela C3 de altíssima performance de uma C3 de baixa performance. Ela conseguir diferenciar essa argamassa e passar isso para o mercado, e os projetistas também, numa situação de grande deformação, seja fachada ou seja piso, tem piso com grandes deformações, né, grandes lajes, ele conseguir assentar aí, ele conseguir especificar uma argamassa com grande flexibilidade. Eu sei que bastante projetistas já faz isso, já usa um pouco o conceito de flexibilidade, já especifica. Temos argamassas no mercado nacional que atende esses critérios da norma ISO de flexibilidade, mas, porém, são pouquíssimos, fica restrita essa informação, né? Acaba ficando restrita a pouquíssimos projetistas aqui, aí a gente vai para o norte, nordeste do país, pô, o que é isso, o que é flexibilidade, tudo. Então, a gente tem que divulgar mais, e eu acho que a norma é um grande divulgador disso daí, né? E também serve para os fabricantes diferenciar o produto deles, sair um pouco aí, a C3 é tudo a C3, a C2 é uma C3, às vezes eu preciso, uma C2 é melhor do que uma C3 para a minha situação, né? Ela tem maior flexibilidade do que uma C3 totalmente rígida, com pouca flexibilidade, né? Então, o especificador consegue ter maiores opções aí. Legal, excelente, Maurício. Obrigada pela ótima explanação. Eu queria direcionar a próxima pergunta da questão das variáveis na aderência para a Ana. Ana, em relação à placa cerâmica, qual foi a maior influência no desempenho do revestimento cerâmico? Uma característica da placa apresentou maior influência nessas perdas de aderência? Seu áudio, Ana? Pelo estudo, por tudo que a gente viu, né, a gente sabe que você tem que trabalhar sempre levando em consideração a absorção de água casada com argamassa colante, né, especificada para esse grupo de absorção. Mas dentro do estudo, a absorção de água em si, ela não teve grandes influências. O que teve mais influência mesmo
foi correlacionado com os defeitos de fabricação, os defeitos de assentamento que foram simulados nos nossos protótipos, tá? Então, independente do grupo de absorção CB3, B2B, porcelanato, toda hora que se colocava realmente a questão do defeito, aí você via perdas. Mas em relação ao grupo por si só, não, tá? Não teve influência. A única coisa é isso, sempre trabalhar, como o Maurício falou, na especificação correta, né? Produtos mais porosos, você trabalha com uma argamassa colante mais apropriada para aqueles produtos, e os produtos porcelanato, com uma baixíssima absorção, tem que ser um produto mais aditivado, né? Tem que ser um produto, senão não tem a liga química, né? Que a gente fala, ligação química, precisa ter. Então, em termos de absorção, em relação à aderência, não teve uma influência, tá? Desde que vocês façam a correlação correta aí, né? Argamassa, absorção de água. Ok, tá ótimo, Ana. Em relação à parte 2, Anderson, tem alguma pergunta no chat? Alguma dúvida? Temos sim, Amanda. Do Roberto Teixeira. Maurício, como você vê o uso de colas siliconadas para o futuro das instalações? Nesse caso, o preenchimento do Tardós ainda seria crucial? Colas siliconadas. Acho que são as argamassas resinadas, né? Argamassas resinadas. Eu acredito no preenchimento do Tardós, na importância aí da questão de quebra da placa cerâmica, no impacto de corpo duro, que você tem um requisito da norma de desempenho, de impacto de corpo duro também, né? E a parte de você precisa distribuir as tensões. Então, se tiver uma mecânica da fratura ali, um defeito que tiver, você não vai ter uma concentração de tensões ali pequena, numa área muito pequena. Então, você vai ter um prejuízo muito grande ali. Por isso que é essencial, no meu ponto de vista, você fazer o preenchimento do Tardós todo, mesmo com colas adesivas químicas, né, colagens químicas aí, que você tem a usar. Legal, ótimo. Mais alguma pergunta no chat para a parte 2? Tem uma da Esther, também para o Maurício. Maurício, qual o melhor tipo de argamassa para externa? Depende, né? Depende da sua área externa, né? Então, pela norma, lá pela 14081, é a C2 no mínimo, né? Então, você tem a C2, a C3, mas depende do tamanho da sua placa cerâmica. Então, uma coisa que na norma tem ali, a absorção da placa cerâmica, depende do tamanho da placa, da dimensão do seu painel, da deformação. Se eu te falar só uma C2 ou uma C3, eu vou estar sendo incompleto. Aí, se eu tenho uma deformação do meu piso, da minha laje de 2,5 milímetros ali, ou 3 milímetros, que é a deformação que pode ter ali, L sobre 300, L sobre 250, pela norma de desempenho, se der, eu vou ter que pôr uma argamassa ali que suporte esse deslocamento, nessa deformação ali. Então, eu vou ter que ter mais uma característica, além disso, de uma C2, de uma C3. Então, eu preciso de mais informações. Eu preciso saber qual a base, preciso saber se é externo ou interno, qual a variação térmica, qual as dimensões das placas cerâmicas, qual a absorção da placa cerâmica, qual a deformação da sua base. Então, a gente vai ter que analisar a situação, as demais, todas as variáveis do sistema. Excelente. Você mencionou que a gente fala da relevância do projeto. Tem mais uma pergunta, Anderson? Temos mais uma. Mais umas? Pode falar. Vamos lá. Da Edmara. Maurício, tendo em vista que a aderência tem pouco impacto no desempenho final do sistema, e sim a flexibilidade e cisalhamento, as normas brasileiras não deveriam contemplar esses parâmetros? A resistência e aderência tem sua relevância, né? A gente tem sua relevância, tem que ter sua relevância, a gente testa a aderência para isso. Uma forma indireta da gente obter a resistência mecânica da argamassa é a resistência de aderência à tração, ao invés de ser a resistência ao cisalhamento, igual a norma ANSI. Então, tem a sua relevância, é relevante a resistência de aderência à tração, é relevante, né? Uma resistência mecânica. A flexibilidade é no sentido da minha base deformar, da minha a placa cerâmica deformar, por exemplo, uma expansão por umidade está causando uma
deformação na minha placa cerâmica. Então, ela tem que absorver essa deformação. Se o material tiver uma argamassa colante totalmente rígida, com uma aderência muito forte, mas ela não consegue deformar, vai gerar uma tensão ali muito grande e vai acabar superando a resistência mecânica, né? Então, a gente tem essa associação, não só a flexibilidade, é o conjunto das informações, é o projeto. Você tem a resistência mecânica e tem a deformação, que também é importante você observar. Ótimo. Bom, vamos dando andamento, então, no nosso debate. A gente tem mais uma grande e importante parte, que é a parte 3, feita na USP, onde a gente estudou o sistema de revestimento de cerâmica, uma série de combinações, e aí eu chamo o Flávio Maranhão para participar do nosso debate. E na parte 3 a gente tinha 2 grandes objetivos, 2 macros objetivos. Um deles era identificar a influência dos integrantes do sistema no surgimento do descolamento. Então, Flávio, em relação a esse primeiro objetivo, eu te pergunto, com os resultados que a gente tem até hoje, já que o estudo ainda continua, qual foi a variável ou conjunto de fatores que exerceu maior influência para a durabilidade dos sistemas revestidos? Obrigado, Amanda. Boa tarde a todos. Só antes de responder essa pergunta em si, queria ler na questão anterior, independente se é a C2 ou a C3, tem que ser certificada, tá? Então, a argamassa, qualquer que seja, a C1000, a C50.000, tanto faz. A gente deve priorizar primeiro aquela que atende, que comprova que atende aos requisitos normativos existentes. Então, do que a gente viu, Amanda, o estudo que a gente fez na USP é um complemento ao que a gente fez, ao trabalho do Maurício, da Ana Paula e todo o grupo do CCB em grande escala. Então, a gente saiu de pequenos copos de prova, né, aquele 25 por 50, o substrato padrão, e a gente foi para a parede de 2 metros por 2 metros para complementar o conhecimento. Complementar no sentido de verificar e validar as informações obtidas na primeira fase, a influência da falha, a influência da argamassa colante, a influência da propriedade das cerâmicas. E aí a gente instrumentou as coisas para começar a ter subsídios para aquela segunda pergunta que você fez. Mas, sendo bem direto, de todas as variáveis que nós tivemos, todas, as falhas do assentamento em magnitude superior a 40%, ou em especial superior a 50% de falhas, ou seja, eu só tenho argamassa em metade da minha placa cerâmica, argamassa, e aí daqui a pouco eu vou chegar no tempo em aberto, essas falhas, elas começam a alterar o comportamento do sistema. Então, eu acho que deve ter muito engenheira civil, arquiteto aí. Se vocês lembrarem a norma de concreto, para dimensionamento concreto, a gente tem 2 propriedades. Uma é o FCK, e a outra, para a gente fazer dimensionamento do estrutura de concreto armado, é comprimento. E a gente escolhe isso em função do projeto e da classe agressividade de onde minha peça de concreto está inserida. O que a gente faz com a resistência à aderência inicial, e adorei a pergunta se a aderência inicial é o melhor método de ensaio, eu não sei se é o melhor, eu acho que foi a Esther que perguntou, eu não conheço a Esther. Mas é muito mais fácil que fazer cisalhamento, viu, Esther? É muito mais simples fazer em obra, pull out, do que fazer cisalhamento. Então, mas a aderência inicial é o FCJ, é o FCK que a gente mede, que é para dizer, tá boa para começar. As falhas, elas são responsáveis, juntamente com as propriedades da argamassa colante, em especial o modo de elasticidade, medida de maneira indireta pela flexibilidade, pela durabilidade do sistema de revestimento. Então, não é que a gente está agregando e viu que a falha é uma coisa além. Não. É que ela compõe os argumentos necessários para que o sistema de revestimento tenha durabilidade, que é uma aderência inicial mínima, que aí a norma estabelece mínimo 0,3 MPa. Isso é o mínimo que se aceita. Isso não é o bom, nem médio, nem ruim. Isso é o mínimo. Mais que isso é projeto. Assim como o mínimo para concreto armado é 20 MPa.
para poder garantir a durabilidade. Então, é 0,3 mais uma falha pequena. Aí a gente tem que ser mais preciso na normalização. Não podem ser aceitas falhas acima de 85%, falhas acima de 15%. Não pode ser aceito. Tá? Em situações de fachada, em situações de piscina, não pode ser aceito falhas superiores a 10% da extensão da aderência. Não pode. Então, a extensão da aderência tem que estar acima de 90%. Então, o que a gente viu, Amanda, lá, em grandes painéis, é que falhas acima de 50% altera demais todo o sistema de distribuição de tensões, acelerando a quebra de tensões, a quebra de ligações e reduzindo a durabilidade do sistema de revestimento cerâmico. Tem figura depois, mas achei por bem falar. As figuras... Se quiser passar, vamos ver. Tem figura, né? Pode passar mais uma. Aí é só mostrando como que a gente tentou inferir a falha. A gente, se vocês olharem nessa figura aí de baixo, do lado direito, isso é um corpo de prova já após o arrancamento, que a gente cola fita crepe na placa cerâmica. Porque aí a gente faz com dupla colagem boa, a gente esmaga os cordões. Então, o nosso 50% é 50% de área de contato, mas o 50% efetivo não é cordão amassado. Se a gente tiver cordão amassado, que é o que a gente mais vê por aí, infelizmente, até porque é difícil fazer a quebra dos cordões, a gente tem um processo de degradação de ligações muito rápido. Muito rápido. Então, a gente só identificou essas quebras de ligações para qualquer que seja a EPU, para qualquer que seja, quando tem falhas acima de 50%. Deixando claro, não é que a gente está dizendo que a EPU não é influência ou que a argamassa colante não é... É claro que a EPU gera tensão, é claro que a tensão... deformações térmicas geram tensões, claro. Não tem dúvida disso. Mas, isolando variáveis, o que a gente viu que isoladamente consegue, de maneira importante, causar impactos na durabilidade são as falhas. Ótimo, Flávio. Vamos para a próxima pergunta, que você já até antecipou um pouquinho, ainda seguindo a questão das influências, como a grande discussão era a questão da expansão por umidade da placa, a gente queria te perguntar, a tipologia da placa cerâmica tem mostrado ser uma variável de maior influência para o surgimento da manifestação patológica? O estudo conseguiu correlacionar a expansão por umidade com a perda de aderência e descolamento? Se quiserem passar o slide. Não, bem direto. Não, a gente não achou uma relação direta em expansão por umidade, que a gente, vou mudar o nome aqui, retração de requeima, porque depois que a gente fazia os arrancamentos, a gente requeimava essa plaquinha cerâmica de 5x5, com todos os erros, que a gente sabe que medir deformação em 5x5 tem uma série de dificuldades. Mas como a gente fez em grande quantidade, a gente está falando de milhares de repetições. No último, até o final do ano passado, esse ano está um pouco mais confuso, a gente estava com 4.000 arrancamentos, gente. Então, são 4.000 pontos de cerâmica de porcelanato, B1, B2, A1, de tudo que é tipo. A gente não encontrou relação direta entre a tipologia da cerâmica, bem específico, B2B feito por via seca, não encontramos relação alguma com descolamentos. Legal, ótimo. Dando continuidade aqui, a gente ainda no tema da influência, a gente está falando bastante das falhas. Acho legal explicar para o público que nos acompanha de que maneira a presença da falha de aderência das placas no processo de assentamento influencia para essa propagação dos danos, esse surgimento aí da patologia. Tem alguns gráficos na sequência, puderem deixar. Ótimo. Esse aí é muito bacana. É o seguinte, cada curvinha dessa a curva azul, a primeira contínua, é sem falhas. Isso já é modelagem computacional, mas que a gente verificou. Na outra pergunta tem lá uma imagem que é muito bacana, que mostra que o computador, desde que bem usado, ele consegue explicar a realidade. Tá? Então, na curva azul é uma cerâmica, ela sem defeitos, com assentamento perfeito,
E as outras todas são com falhas. Falhas menores, falhas maiores. O que é que a gente vê? Na linha azul, a gente tem um pico de tensão lá do lado direito, que é o local do rejunte. Então, todas as modelagens, tudo que se mediu até hoje, mostrava isso, que o rejunte tinha que ser com material com menor modularidade. Isso vai permitir com que as placas consigam deformar, porque as placas, lembra, a gente está falando de laje concreto de centímetros, contrapiso, cerâmica, argamassa colante, tudo centímetro, e aí vem a cerâmicazinha com milímetro de espessura. Então, e com modularidade, de maneira geral, muito semelhante, até um pouquinho maior do que as demais componentes. A gente está falando de 40 GB contra 20, 25 GB, argamassa colante um pouquinho menor. Mas, na hora que a gente faz isso, a gente sempre identificou que o rejunte tinha que ser com argamassa menos rígida, ou com menor modularidade, para permitir com que as placas deformem, seja por EPU, deformação térmica, mal olhado, qualquer coisa que seja. Tanto faz. Na hora que a gente põe falhas, não. Aí a gente vê que tem picos de tensões no meio da placa. Ou seja, tem uma alteração do comportamento, da distribuição de tensões, quando submetida aos mesmos esforços, a mesma EPU, a mesma deformação térmica, a mesma retração da argamassa colante. E esses picos são muito altos. Esses picos, vocês veem aí no meio da placa, e aumenta em 3 vezes o esforço de detalhamento. Então, para as mesmas condições de contorno, a gente altera a distribuição de tensões e altera a magnitude dessa tensão, deslocando ela do rejunte, e adorei a pergunta que fizeram as argamassas colantes, deslocando ela. E aí vou complementar um pouco o que o Maurício falou. Quando a gente muda o módulo de elasticidade, a gente diminui esses picos, mas a falha, mesmo que seja com a cola, com módulo 0, continua tendo um pico que antes não existia. Eu diminuo a magnitude, mas eu continuo tendo alteração de comportamento. Tá? Isso a gente vê, a gente mediu. Então, a falha do assentamento, a nossa imprecisão no processo de execução, pelas dificuldades. Né? Maurício foi muito feliz na pergunta se qual é a argamassa melhor. Para a gente, o mais caro não é o melhor. Uma argamassa AC3, de uma maneira geral, ela tem um tempo em aberto menor, porque um AC3, a gente aumenta a concentração de polímeros, em especial o polímero celulósico, que faz ele reter água. Até porque o AC3 tem muito mais água. A gente sai de 16% de relação de água-pó, vai para 23, 24, 25. Então, você precisa reter mais essa água para poder permitir com que não fissure tudo. Então, a gente coloca mais polímero celulósico. Esse polímero celulósico, de uma maneira geral, ele acelera o processo de formação de filme. Ele diminui o tempo em aberto. É claro que as boas empresas, eles já compensam isso com outro polímero. Mas, de uma maneira geral, quanto maior a concentração de polímero celulósico, menor vai ser o tempo em aberto. Em situações externas, isso é ainda mais importante. Então, olha a riqueza que o Maurício falou. Não vale a pena, se a gente não tem um controle do processo de produção, eu sair de um AC2, que eu garanto o esmagamento dos cordões e uma boa extensão da aderência, para ir para um AC3, mesmo que tenha uma flexibilidade maior, mas que eu tenha comprometido o tempo em aberto e, consequentemente, a quantidade de falhas na ligação argamassa colante cerâmica. Acho que tinha mais gráficos depois, eu não sei se você quer passar, ou se eu posso ir para a próxima. Isso aí é só mostrando como que a gente viu esses picos de tensão, eles aconteceram na vida real. Você diz, pô, esse pico de tensão, como é que ele se reflete? Essa figurinha aqui de baixo, ó, junto da falha, o que é que tem? Tem uma fissura. A parte de cima aqui
dessa fissura é a cerâmica, a parte de baixo é a argamassa colante. Então, quando a gente faz o pull-out, a concentração de tensão se reflete diretamente no surgimento de fissuras, que diminui a área de contato, que vai aumentar ainda mais a tensão na área que continua existindo, acelerando o processo de degradação. Certo. Legal, ótimo, Flávio. Acho que deu para orientar bastante aqui. Aí, por último, o segundo grande objetivo da parte 3, pode passar no slide, era a gente tentar trabalhar com a questão da modelagem computacional, diretrizes que ajudem a reduzir, a minimizar a patologia e aumentar a vida útil. Então, me fala um pouquinho, como é que foi o uso da modelagem computacional, medição de tensões em cada camada, elas estão realmente trazendo diretrizes que vão colaborar para o projeto e minimização da patologia? Foi bem direto, foi um sucesso a gente aplicar as modelagens computacionais para entender a distribuição de tensão do sistema de revestimentos. Um sucesso. A gente, equipe liderada pelo professor Henrique Campelo, lá, o Henrique Cursi, todo o pessoal lá deles, eles desenvolveram um método muito legal, que está publicado, tá, gente? Está publicado, por exemplo, no Congresso de Mecânica Computacional, nos maiores congressos do mundo. Felizmente, a Anfacé, a partir desse projeto, ela nos orientou que o conhecimento adquirido ele deve sair desse nosso pequeno mundo. Ele tem que ir para o mercado. Então, ele permitiu a Anfacé, agradeço demais a Anfacé e a Aspacé, por terem permitido que a gente mostrasse os resultados, e lá já tem dizendo quais parâmetros utilizar para fazer uma boa modelagem. E pode utilizar qualquer sistema comercial, TQS, SAP, BEM, tanto faz, qualquer sistema que consiga modelar tensões a partir de deformações. O que é que a gente viu que foi muito rico? Primeiro, a gente conseguiu parâmetros. Abaixo de 85% de extensão da aderência não deveria ser aceito pela engenharia. Não deveria ser aceito. A gente compromete demais a distribuição do sistema de revestimento. A distribuição de tensões no sistema de revestimento quando submetidos às deformações tradicionais. Retração dos materiais que colam, expansão dos materiais de cima, por EPU, deformação térmica e aí por diante. Então, isso é um parâmetro espetacular e é totalmente condizente com as normas americanas, da American National for Civil Engineering, da ACE. Então, tem lá, bem legal, eles ainda são mais restritivos. Eles dizem que em piscinas e áreas externas não deveria ser aceito falhas em quantidade maior que 5% da área. A gente é bem bonzinho, estou falando do que a gente viu aqui, algo próximo de 10%. Mas é inaceitável. A nossa boa engenharia defender que os seus processos de produção aceitem falhas da ordem de 50%, 60%, 70%. É um pouco inaceitável isso. Então, o uso do computador com modelos computacionais, sim. A gente está na fase já de ter certeza do número? Não. Não. A gente tem certeza da distribuição de tensões e da diferença de magnitude. Acredito que outros grupos de pesquisa, entrando nesse tema, e não precisando começar do zero, não. Entre em contato com a Anfacé, entre em contato com a gente. Começa da onde a gente está com dificuldade de avançar. Que vamos propor um protocolo para dimensionar esses esforços. Mas o uso do computador e modelagem é um sucesso para a gente entender a distribuição de tensões e entender diferenças de magnitude. Ótimo. Fantástico, Flávio. Segundo, é o uso do drone. Então, o mestrado do Renan, aquele outro que estava escrito lá, é um sucesso. Então, a gente conseguiu incorporar a tecnologia de infravermelho, que é ver
falhas precoces ou alterações de comportamento precoce sem precisar ficar batendo a mãozinha. Por que isso? Aí sim. O mestrado do Renan também está publicado, tem 6 artigos publicados sobre o assunto. Tem um mestrado disponível no USP, teses do USP, alguma coisa do tipo. Eu não me lembro mais. Mas o uso de drone é uma ferramenta, junto com a tecnologia do infravermelho, é uma ferramenta que deveria ser incorporado desde o controle do processo de produção. Porque é uma tecnologia barata. A gente não precisa ir do que a gente viu. A gente não precisa ir para os equipamentos, das câmeras que a gente usou. São câmeras caríssimas. Não. A gente tem alguns celulares. Pode falar a marca? Não. Vocês procurem aí. Celulares comerciais, gente, que já vêm com câmera de infravermelho. Já vem. Então, isso é uma tecnologia barata. Um celular que vai custar R$3.000. Para uma construtora, para um processo de assentamento, é palpável. Tá? Então, a gente acredita muito em modernização do sistema, até porque, do que a gente viu, ou a gente altera um pouco o nosso processo de produção, ou a gente vai ficar chorando pelo leite derramado e tentando encontrar culpado. Que é tudo que ninguém quer, nem o setor cerâmico, nem a construtora, nem o setor de argamassa, nem o setor de cimento, nem o setor de projetista. Então, se é uma coisa que não interessa a ninguém, eu acho que a gente deveria juntar mais, incorporar a partir do que a gente fez. E a gente não quer ser dono da verdade. Se tiver alguma outra iniciativa que traga conclusões diferentes, venha para a gente discutir. Então é isso, Amanda. Utilizar mais computador e utilizar mais enfermeiro. Fantástico, fantástico, muito legal. Flávio, você tocou num ponto também importante que a gente até esqueceu e é importante falar. A pesquisa já trouxe para o mercado inúmeros artigos, publicação de tese de mestrado, como o Flávio mencionou, do Renan. É um estudo muito rico, tem muito conteúdo, então, ao longo aí dos próximos anos ainda haverão muitos artigos e a gente está trabalhando o grupo num relato integrado, porém ainda não está concluída a parte 3, mas então a gente já está iniciando um relato integrado e os pesquisadores têm aí a liberdade de publicar artigos já com os resultados das partes, ok? Eu queria, já que a gente já está quase no tempo de encerramento, eu imagino que já tenha mais perguntas no chat, mas eu vou fazer a pergunta de encerramento para a Ana Paula e a gente abre para os questionamentos via chat. Ana, você participa desde o começo, está inserida dentro do universo de revestimentos cerâmicos e do setor da construção civil, e lá para frente, quando a gente desenhou... Pode passar mais slides. Pode passar mais um. Quando a gente desenhou o estudo, a gente tinha essas 3 grandes diretrizes, né? Avaliar as variáveis, sanar dúvidas, trazer uma base científica para minimizar a patologia. Olhando da mesma forma que a gente fez com cada entrega, olhando para o macro, você acha que a gente está conseguindo atingir os nossos objetivos? O estudo está trazendo essas respostas necessárias e planejadas? Sim, o estudo está trazendo, sim, está sendo um estudo muito sério, embasado em artigos científicos, em conhecimentos científicos. É um estudo muito amplo, envolveu muitas variáveis, e com certeza, né, a gente já poderia afirmar hoje, com convicção, que a expansão por umidade não é o fator que está fazendo as placas cerâmicas descolarem, né? Então, a gente já tem bagagem hoje técnica para afirmar isso, tá? Acredito que o trabalho da USP, ele tá vindo para fechar tudo que a gente discutiu e todas as conclusões preliminares, elas serão fechadas com a continuidade do trabalho do Flávio, né? Que eu acredito que seja a etapa primordial, porque também vai ter condições, não só em laboratório, né, Flávio? Você também vai fazer condições ao tempo, né? E demora, né? A gente pegou uma pandemia agora, e isso afetou um pouco o andamento do projeto. Mas, assim, o estudo, né, o grau de variabilidade estudado, o tempo que está sendo gasto,
a competência técnica envolvida nesse estudo completo, desde a parte 1, parte 2, parte 3, está mostrando, sim, tá, que a gente está com respaldo técnico e tá para confiar naquilo que a gente está apresentando e fazendo, tá? Em todo o meu conhecimento, desde o começo do trabalho, a gente teve surpresas, né, várias surpresas no meio do caminho, tivemos que reformular algumas partes que a gente não esperava, e isso está sendo muito enriquecedor. Ninguém está se safando de fazer mais trabalho, né? Então tem que testar de novo, vamos testar, vamos. Então, assim, o trabalho ele vai ser finalizado quando acabar a parte 3, né? Mas já dá para ter uma série de conclusões, assim, parciais, né, em relação ao que já foi feito. E eu concordo, acho que nós ainda não publicamos, né, Maurício, a parte 2, mas vamos ter que publicar a parte 2, o Fábio tem que publicar a parte 1, e esse dossiê, né, que está sendo feito, essa junção das 3 partes, vai ficar muito enriquecedora, principalmente, gente, eu acho que para o setor da construção civil como um todo. Eu acho que o estudo não foi um estudo fácil, barato, né, de jeito nenhum, está tendo investimento aí das associações, tal, mas ele vai trazer informações técnicas e científicas para balizar muitas das conclusões que a gente está chegando. E isso vai ser um ganho para a área de construção civil tremendo, tá? Então, para mim, fechando, é isso que eu chego à conclusão, tá bom? Ótimo, Ana, muito legal. Eu vou perguntar agora para o Anderson. Anderson, a gente já está no limite, mas tem alguma pergunta? A gente pode prolongar um pouquinho mais, produção? Como é que está? Olha, perguntas nós temos diversas, bastante amplas. Eu queria aqui até já perguntar para todos se a gente pode se comprometer aqui a estar recebendo essas perguntas que não forem respondidas e enviar a resposta posteriormente. Temos uma aqui, eu acho que fecha muito, né? Tem outras muito específicas sobre argamassas, mas tem uma do Alan Rodrigues da Silva, que diz o seguinte: os resultados encontrados na pesquisa refletem o cenário atual das patologias encontradas em obras? Flávio, você quer responder? Não sei se é Alan ou Alan. Sim. Inclusive, a gente tem, em algumas das coisas, Alan ou Alan, a gente pegou um conjunto de placas que, de uma obra que caiu, a gente requeimou. Houve um processo de requeima e utilizou ela novamente. Quando a gente começou, Alan, a gente tinha dúvida da quantidade de falhas. E eu achei, no início, que aqueles, nós falamos para vocês, de 50% de falhas, elas seriam muito agressivas. Infelizmente, do que eu tenho visto nos casos de escolamento, é muito menor do que 50%. Muito menor. A gente não está com área de contato, nos casos que eu vi de escolamento, nos 60 casos que eu vi no Brasil, nos 600 mil metros quadrados que eu acompanho, não vi nada com mais de 40% de área de contato. Nunca vi. Em São Paulo, no Rio, no Sul, no Nordeste, em tudo que é lugar. Não vi. Então, o que a gente achava inicialmente que seria um exagero, que a gente queria fazer para acelerar o processo de envelhecimento, infelizmente, a realidade está mostrando mais agressivo ainda. Tá? Então, a gente está indo para áreas de contato inferiores a 30%. A minha reação, quando eu vejo isso lá na obra, é sempre a mesma. Quando pergunto, eu sempre viro o rosto e falo, cara, não sei como ficou até agora. Porque deveria ter caído antes. De tudo que a gente sabe, deveria ter caído antes. Por que segurou? Por conta do rejunte. Mas já deveria ter caído nos primeiros meses de obra. Antes de acabar a obra. Porque não dá para aceitar uma falha de assentamento ou uma falha de extensão de aderência da ordem de 70%.
E não adianta, para mim, pelo menos, a engenharia, usar como lógica que a outra cerâmica não caiu. A falha continua igual. A falha de processo, aquela extensão da aderência para distribuir o esforço, continua igual. A outra não caiu, possivelmente, ainda. É muito provável que vai cair. Então, da nossa parte, a gente acredita sim que está conseguindo reproduzir as condições encontradas nos casos de insucesso nas obras. Só complementando, né, Flávio? Eu nem me lembro mais quantas combinações foram feitas, mas entre os 44 painéis, as possibilidades de combinações na USP eram acima de 400, acho. E a gente fez combinações iguais a casos reais de patologia em obra, exatamente para fazer essa prototipagem dentro da parte 3 na USP, ok? Anderson, tem mais alguma pergunta que você queira pontuar, que resume aí o conjunto? Não, acho que eu queria só assumir o compromisso aí com vocês para que a gente possa pegar essas perguntas aqui e até fazer uma publicação depois, porque são muito perguntas amplas e que eu acho que vale a pena a gente responder e disponibilizar isso depois no site da Anfacer. Tá ótimo. Alguém tem alguma palavra de fechamento? Eu já de antemão agradeço a participação de todos. Acho que dessa vez a gente trouxe um workshop mais de debate, não tanto parte conteúdo técnico. Então, já agradeço ao Fábio, à Ana Paula, ao Maurício, ao Flávio, ao Anderson, que nos deu apoio. Vocês querem fazer alguma palavra de encerramento? Eu quero falar só uma coisinha, negócio do Fábio. O Fábio, acho que ele ensinou um negócio importantíssimo hoje. Eu tenho visto algumas perícias, Fábio, não sei se você já chegou a ver, que atribui a expansão por umidade à presença de oxicálcio. Exatamente o oposto que você nos ensinou hoje. Exatamente o oposto. Não, vamos só esclarecer isso daí, né? O óxido de cálcio não reagido, ele é bastante hidratável. Só que normalmente ele não vai gerar expansão por umidade, né? Ele vai gerar ali um defeito pontual, um ponto amarelado na peça, que às vezes acaba gerando aquilo que a gente chama de corpo exposto no produto. E agora, na maior parte dos produtos cerâmicos, com as tecnologias modernas que a gente trabalha hoje em dia, o óxido de cálcio reage para formar fases cristalinas, que são excelentes alternativas para evitar a hidratação, aumentar a expansão por umidade do produto. Mas, veja, plenamente possível fazer cerâmica sem carbonato de cálcio. Eu diria que a grande maioria da cerâmica feita no mundo não tem carbonato de cálcio, e você consegue fazer produtos de excelente qualidade sem o carbonato de cálcio. Só uma conclusão que a bola fica pingando para a gente entrar nesse exemplo quando analisa as monoporosas. Você fala, poxa, como que um produto com 15% de absorção de água consegue ter absorção de água, expansão por umidade de 0,15? E a resposta vai nessa direção do carbonato de cálcio. Só aproveitar que eu estou com o microfone aberto, Amanda, também para agradecer o convite, participar mais uma vez aí desse workshop. Eu, particularmente, também estou muito satisfeito com os resultados aí que foram obtidos pela equipe inteira. Acho que é uma equipe inquestionável em termos de conhecimento técnico. Eu estou aprendendo muito com os resultados do trabalho, da parte que foi feita pelo CCB e pela USP. Queria parabenizar os colegas também. E dizer assim, na verdade, eu acho que quando a gente começou lá atrás, houve esse convite por parte da Anfacer para começar o trabalho. Eu não lembro a data, a Amanda talvez tenha isso mais claro, em que ano isso começou. Parecia tudo muito longínquo quando a gente falava de um trabalho de 5 anos para coletar dados, né? Mas a prática mostra que se a gente não começa, a gente nunca obtém as respostas. E olhando para trás, vendo o que a gente aprendeu ao longo desses anos, e lembrando, né, que a gente olhou para a placa cerâmica com detalhes que talvez no dia a dia a gente não esteja acostumado a olhar, análise de fases, porosimetria de mercúrio, tem uma série de resultados, esse efeito do ciclo de queima, que eram coisas às vezes que permeavam o imaginário sem que a gente tivesse respostas consistentes.
Depois a gente foi para a parte de argamassas, que eu vejo a apresentação do Maurício, a cada vez que eu ouço ele falando, eu vejo mais consistência, mais informação que traz aprendizado para a gente aplicar. E, sem dúvida, com a parte que, não querendo menosprezar os outros trabalhos, mas para mim é a parte mais importante do trabalho, é a parte que está sendo realizada na USP, justamente porque ela pega todos os elementos do sistema construtivo e coloca eles em contato. E realmente também, aí já derivando uma série de artigos científicos, dissertação de mestrado, e o conhecimento cada vez mais consolidado, explicando algumas das coisas que sim, a gente vê na prática quando a gente visita obras. Realmente eu tenho visto também esses cenários, infelizmente, muitos casos aí de descolamento com áreas de contato muito baixos, muito difícil imaginar, né, gente? Poxa, é uma coisa até intuitiva, como que a gente consegue manter a placa colada se a gente não está aplicando a cola na peça direito, né? É uma coisa, não precisamos ir muito longe para entrar nesse detalhe, né? Mas da forma como está sendo feito, usando modelagem computacional, trazendo a questão do drone para monitorar essas falhas, tal, eu acho que é um trabalho muito robusto e eu me orgulho de ter feito parte dele, participando lá desde o começo, quando parecia uma coisa que ia levar muito tempo para trazer respostas, e a gente poder olhar hoje e ver a contribuição que foi para o setor. Legal, Flávio. Foi ótima colocação, porque realmente quando a gente começou a desenhar o estudo lá em 2015, e efetivamente começamos aí no meio aí de 2016, alguns um pouco mais tarde, parecia realmente, nossa, mas só 2020, 2021 vão ter dados sólidos. Sim, mas é necessário, a gente está falando de uma patologia complexa, uma somatória de variáveis, e a gente quis analisar os principais componentes individuais, os materiais e o conjunto. Então, acho que o desenho do estudo e o investimento agora está trazendo o retorno esperado aí para a gente realmente contribuir, não apenas uma questão defensiva, a minha posição é essa, não, é uma questão de minimizar a patologia mesmo, trazer insights para projetos, para que a gente consiga reduzir algo que é extremamente grave na durabilidade do revestimento e também até para a saúde e segurança e operação. A gente fala em descolamento de fachada, envolve risco de vida, né? Então, não se brinca com uma patologia dessa ordem. Anderson, mas... Só queria... Só na Paula? Só fechar uma informação, não tem nada a ver diretamente com o estudo, mas acho que é importante deixar claro para quem está ouvindo a gente, né? Queria só ressaltar, gente, que as normas de placas cerâmicas foram todas revisadas e agora o Brasil está adotando as normativas internacionais, tá? 13.006 a 10.545, partes 1 a 16, inclusive frisando que a gente está usando a 13.006 versão 2018, cujas várias características são mais rígidas que a norma brasileira. Então, vocês podem ficar tranquilos que daqui a pouquinho vocês estão comprando produtos ainda melhores, né, mais restritivos ainda, em vários requisitos, né, inclusive na medição de absorção de água, que passa a ser a vácuo, e também no dimensional, que passa a ter limites bastante rígidos em relação à norma brasileira, tá? Só isso, só queria deixar isso claro, que fiquem atentos que vão ter, já estamos no processo de transição de norma, mas já estão publicadas, tá? Isso vai trazer uma melhoria muito grande para o consumidor final, tá bom? Só isso. Ótimo. Eu só quero agradecer. Sim, bom, Maurício. Foi um prazer também conhecer, participar desse projeto e aprendi bastante com o Fábio, viu? Fabricação de cerâmica, aprendi muita coisa aí de propriedade de cerâmica. Eu e o Flávio, a gente aprendeu muita coisa de cerâmica e com o Flávio ali, com o Renan também, aprendi bastante na hora de montagem dos protótipos, aí lá, acompanhando um pouquinho, vendo a infravermelho. E o modelo computacional é o que eu ponho fé também, eu acredito que esse é o nosso futuro aí, da engenharia civil, para a gente ganhar espaço e também trazer mais previsões, simulações para o nosso projeto aí, deixar um pouco do empirismo e trazer um pouco aí para mais informações técnicas. Logicamente que a gente tem que alimentar o software, saber alimentar e alimentar com as propriedades corretas dos materiais, né? Então, a gente tem que caracterizar os materiais para entrar com essas propriedades corretas. Muitíssimo obrigado Anfacer aí, obrigado Amanda, ao Anderson, a Ana Paula, uma grande parceira, né? Ana Paula, nesses anos todos aí, a gente acompanhando, a gente trabalhando junto aí, muito bom. Aprendi bastante com a Ana Paula de cerâmica, qualidade também,
Excelente. Muitíssimo obrigado a todos. Obrigada a você, Maurício. Você também nos ensinou muito. Então, bom, gente, para a gente encerrar, só reforçando, né, esse estudo foi uma iniciativa da Anfacer, né, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, e da Aspacer, Associação Paulista de Cerâmica para Revestimentos, para que possamos fortalecer cada vez mais aí o sistema do revestimento cerâmico. Por isso que foi buscado entidades pesquisadoras, e os pesquisadores aqui tão renomados dentro do setor, para que a gente possa, no final disso tudo, fortalecer ainda mais o sistema do revestimento cerâmico. Mais uma vez, obrigado a todos. Queremos aqui convidá-los. Na próxima semana, a gente continua com a nossa maratona de conteúdo mais sustentável, com diversos temas da área, e já peço aí a calorosa audiência de vocês para a gente continuar juntos e disseminando conhecimento. Obrigado a todos e vamos até a próxima. Obrigado.